Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um Mídia Cidadã, o programa que debate comunicação e cidadania. No programa de hoje nós temos a honra e satisfação de receber nos estúdios da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, Fernando Capês, deputado estadual, que presidiu a Assembleia Legislativa no último mandato. É um prazer recebê-lo nos estúdios da nossa entidade. Para mim que é uma honra, Fernando Mauro, estar aqui no seu programa, poder participar. Deputado, eu vou começar aqui conversando um pouquinho com você. A gente sabe que você é uma figura pública e que as pessoas têm curiosidade em saber, por exemplo, como é que um promotor de justiça acabou entrando na vida pública e deixando de ser pedra e passando a ser vidraça, por exemplo. Olha, não sei se foi um ato de coragem ou de insanidade, mas na verdade eu tinha 20 anos de Ministério Público, com uma atuação muito voltada à proteção dos direitos do cidadão. Basicamente, nós atuávamos numa promotoria de defesa do patrimônio público e também de defesa da cidadania. Acabei me envolvendo naquela luta contra a violência das torcidas organizadas, outras ações que acabaram se tornando relevantes perante a percepção social. Me dediquei, vesti a camisa da minha instituição, o Ministério Público, durante 2 décadas, quando, numa conversa assim, informal, despretensiosa, sugeriram: por que você não tenta partir para um outro lado? Por que você não vai para a política? Se candidata a deputado, sente como é a aceitação do seu nome para você desenvolver uma ação política. Eu disse: mas por quê? Olha, como membro do Ministério Público, você atua num sistema de controle repressivo, ou seja, ocorrida a irregularidade, o Ministério Público vem e atua para reprimi-la e para corrigi-la. Na política, você pode estar um passo antes, ou seja, você não atua no momento de repressão à irregularidade, você atua antes, impedindo que essa irregularidade ocorra, atuando em benefício das pessoas, não apenas com projetos de lei, mas com toda aquela atuação voltada à prática do parlamentar. Eu achei interessante, era um desafio. Àquela altura eu estava tranquilo, numa carreira já totalmente encaminhada, nos trilhos, já estava às vésperas de ir para o último estágio da carreira do Ministério Público, de Procurador de Justiça, onde hoje me encontro, com várias obras publicadas no direito, professor, diretor de uma grande universidade. Ou seja, eu só tinha desvantagens de trocar aquela situação por esse desafio. Mas acho que foi a vontade de buscar um desafio e me candidatei. Logo na primeira eleição, fui impugnado. O Ministério Público Eleitoral me impugnou, sob o argumento de que membros do Ministério Público não podem se candidatar. Ocorre que na Constituição Federal de 88 havia uma divergência, uma diferenciação. Membros do Ministério Público que tomaram posse antes da Constituição podiam se candidatar a pleitos eleitorais e se afastar para exercer cargos da administração pública, como secretário de Estado. Membros do Ministério Público que tomaram posse depois da Constituição não podem mais. Então, o seu caso era eu tomei posse no dia 8 de janeiro de 1988. Portanto, antes. E a Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 88. Até 4 de outubro, quem tomou posse pode. Do dia 6 de outubro em diante, já não pode mais. Então, apesar de haver essa distinção e ela ser expressa no texto constitucional, colocaram todos na mesma situação e eu fui impugnado. E eu fiz a campanha impugnado. Você pedir voto e as pessoas duvidarem se você vai conseguir regularizar ou não sua situação é muito difícil. Mesmo assim, na primeira eleição tivemos praticamente 100 mil votos, 96 mil votos. Iniciamos a gestão. Depois, no segundo mandato, tivemos cerca de 215 mil votos. E no terceiro mandato, na terceira eleição, mais de 300 mil votos. Então, houve um reconhecimento ao trabalho que foi realizado. Ok. Agora, eu também queria lhe perguntar a respeito da sua carreira jurídica, porque
muitos estudantes se pautam nas suas obras do direito para estudos. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua formação acadêmica. Você fez São Francisco? Fiz. Formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Base é São Luís, que é o né? Largo São Francisco. Sim. Colégio São Luís, Faculdade de Direito de São Francisco, da USP e Ministério Público. E aí a sua obra foi basicamente em que segmento? Foi na questão constitucional? Olha, eu tinha acabado de entrar no Ministério Público e procurei o professor Damásio de Jesus. O Damásio tinha sido meu professor e ele tinha um curso que até hoje existe na Rua da Glória. Só que atualmente fica no Colégio São José, onde era o antigo Colégio São José. E na época era num prédio, ali na esquina com a Rua dos Estudantes. Falei, professor Damásio, eu fui seu aluno, hoje eu sou promotor, passei no concurso e eu quero dar aula no seu cursinho. Isso estou te falando 1990, 27 anos atrás. O professor Damásio, austero, rigoroso, cara de bravo, falou para mim, olha, você é muito atrevido. Como é que você vem aqui se oferecer para dar aula no meu curso? Você sabe o que é dar aula num cursinho para 300 alunos que querem e exigem qualidade porque precisam disso para passar num concurso? Eu não sei porque eu nunca dei aula, mas eu queria experimentar. Tenho ideia, eu já fiz o curso, já tinha cursado já. Aí ele, em abril de 1990, ele me deu uma aula de delitos culposos de trânsito, numa classe extremamente problemática. Nessa classe, atualmente eu trombo com diretor de DEINTER da Polícia Civil, que foi meu aluno, vereador, deputado. Bom, porque faz muito tempo. Eu dei aula, os alunos gostaram da aula, agradei os alunos, e comecei a dar um volume de aulas grandes. E aí, quando você começa a dar aula, de penal, processo penal e constitucional. Mais de 100 aulas por semana. E tinha que conciliar com o tribunal do júri até de madrugada. Muito cansativo. Bom, para dar aula, você prepara a aula. Então você faz um esquema da sua aula. Depois desse esquema da sua aula, ele vai aumentando até virar uma apostila. Aí eu publiquei apostilas de direito penal, processo penal, constitucional e legislação penal especial. Daí que surgiram os livros. As apostilas foram aumentando. Interessante. Então, a cada aula você vai vendo uma ideia, um aluno faz uma pergunta, você pesquisa, surge série. Cai um tema no concurso que você não colocou. Deixa eu fazer uma observação. Aí virou livro. Eu não sei se é assim quando o sujeito vai fazer, por exemplo, um curso para entrar no Ministério Público, ou seja, ou em carreiras quaisquer do Poder Público. Mas eu sei que quem fazia cursinho, pelo menos na minha época, eu fiz ângulo, o professor não podia dar aula, tinha que dar show. Ele tinha que ser um showman, porque para você prender a atenção de 300 alunos, não é uma coisa muito fácil. Então, eu lhe pergunto, como é que era essa sua interatividade, a sua interação com os alunos? Fernando, você imagine... Estou falando bobagem? Certíssimo. Aula de cursinho é diferente de aula de colégio ou de faculdade. Né? Eu falo para as minhas filhas, o melhor professor de colégio não é um professor de cursinho. Porque cursinho é o que você falou, você tem ali, a pessoa trabalhou o dia inteiro. Está cansada. A família está em casa esperando, ele sentou e tem que entender uma matéria naquele minuto. São 45 minutos. Ou ele aprende ou ele não aprende. E você precisa manter a atenção dos alunos e, ao mesmo tempo, dar a informação. Eu lembro do professor Cláudio Ferraz de Alvarenga, que foi presidente do Tribunal de Contas do Estado, procurador-geral de Justiça. Ele dava aula de direito comercial. Ele me deu uma aula de direito comercial com um apagador em cima da cabeça. A aula inteira. Para poder chamar a atenção. Tinha que se equilibrar, é isso? Você tem que... Então foram muitas aulas diferentes. Ali você vai treinando a anedota e a piada, fazendo a classe rir como instrumento necessário para a didática. E na dose certa, senão fica uma comédia a aula, né? Sim. Não é um show de humorístico. Mas o aluno, você tem que dar uma aula de 1 hora, o aluno tem que rir 1 hora e aprender em 1 hora. Então, ali que você vai começando a ter um contato com esse tipo de didática. E fui, à medida, em 1997, a Saraiva, o professor Damásio me apresentou a editora Saraiva, que se interessou em publicar a minha apostila de processo penal como livro. Tal foi o sucesso, o livro em 1 ano já era o líder absoluto de penal. De vendas de processo penal na Saraiva. Que em 2000
Eu então incorporei a apostila de penal geral, virou livro, toda a coleção, legislação especial, constitucional, e aí foi. E o segredo é você levar para o livro a linguagem coloquial. Você tem que escrever como você fala. Então, o livro ele é escrito em linguagem coloquial. Didático, mas com forte base de doutrina estrangeira, com muita informação, coisas extremamente difíceis, mas conversadas, como se fossem fáceis. No final, um quadro sinótico. E em alguns casos, eu pedia para a editora contratar um cartunista, que tem até desenhinhos, para explicar, por exemplo, discriminante putativa por erro de tipo evitável. Se explicar discriminante putativa por erro de tipo evitável, bom, como é que eu vou fazer? Então, chama o cartunista, tem 2 náufragos, disputam selvagemente a única boia de salvação. Só um deles vai sobreviver. Após uma extenuante batalha, o mais forte derrota o mais fraco. E ofegante vê o corpo desta pessoa que foi obrigada a matar boiando sobre a água turva de sangue. Ele agarra a boia e conseguiu salvar. Estado de necessidade. Era um ou outro. Pois bem, ele teve que matar. Ou era um ou outro. Sim. Só que no momento que ele agarra a boia, ele percebe Tubarões. Que dava pé. Dava pé. Estavam brigando no raso. Puxa. Então, na verdade, você faz um desenho. Sim. Brigando com a boia, ele, depois de derrotar o inimigo, o adversário, com a boia, ele olhando para baixo, vendo que dava pé. Ou seja, você explica algo extremamente difícil, que é o estado de necessidade putativo por erro de tipo evitável, através de um desenho. E com esse método, eu acabei avançando e acabei me tornando, não sei se fiquei mais conhecido como professor ou como promotor. Até hoje, acho que como professor, provavelmente. Então, aí eu queria exatamente chegar nesse ponto para lhe perguntar, por exemplo, a respeito de um tema também bastante interessante, que é o seguinte: normalmente a gente sabe que é muito difícil o sujeito que consegue ter sucesso como escritor, sobretudo no Brasil, né? Porque você tem margens espremidas, você tem a questão dos direitos autorais, etc, etc, etc. E a gente vê que, devido exatamente a esse sucesso seu em sala de aula, que depois virou apostila, depois virou livro, e isso foi avançando, eu queria lhe perguntar como é que é fazer parte de um seleto grupo de pessoas que conseguem ganhar dinheiro nesse mercado editorial, que não é fácil. O segredo, eu acho que é o segredo na vida, é a objetividade. As pessoas desperdiçam tempo, e eu digo tempo, no caso, tempo do leitor. Uhum. Você vai escrever uma obra, você na primeira linha você já diz o que você quer, você já coloca a sua ideia, o que você pretende dizer. E aí você vai com começo, meio e fim. Então, o livro, eu quero explicar este tema. Então, eu já vou direto no ponto, começo, meio e fim, todas as informações necessárias, e está explicado. Eu escrevi um livro em conjunto com um conhecido autor, um dos maiores juristas do país, em direito penal. Ele escreveu então o texto, falei, bom, faz o seguinte, Capês, eu faço e você diminui. Tá bom, combinado. Ele escreveu, botou um monte de coisa, tá? Me mandou 120 laudas. Eu devolvi para ele 8. Ele olhou para mim e falou, mas tudo que tem nas 120 tem nas 8? Exatamente. Poder de síntese. Poder de síntese sem perder conteúdo e comunicação. Então, por exemplo, você está assistindo aqui, por exemplo, você tem hoje muitos estudantes de direito, todas as faculdades. E os concursos públicos passaram a ser um grande atrativo para o estudante. Então, qual o segredo? O que eu fiz quando eu quis prestar um concurso? Falei, bom, em primeiro lugar, você precisa fixar uma meta. Primeiro, fixe um objetivo. Eu pretendo este objetivo, esta meta. Quanto mais precisa for a sua meta, maior a sua chance. Não quer dizer que você não possa mudar depois. Então, no meu caso, bom, eu trabalho no Tribunal de Alçada Criminal. Perto no Fórum João Mendes, não existe mais, foi incorporado pelo Tribunal de Justiça. Eu vejo jurisprudência de direito penal dia e noite sem parar. Eu gosto de direito penal. Então, eu vou prestar um concurso em que tenha preponderância o tema da seara criminal, penal e processo penal. Então, eu vou prestar o concurso do Ministério Público. Bom, eu quero prestar concurso do Ministério Público estadual ou federal?
Bom, eu gosto dos crimes de competência da área estadual. E eu gosto mais da matéria de competência da Justiça dos Estados. Então eu fixei, quero prestar concurso para o Ministério Público do Estado de São Paulo. Fixei a meta. Segunda etapa, você fixou a meta, você já deu um grande passo. Quem não fixa uma meta, ele se perde em manobras diversionistas. Quem tem uma meta vai em linha reta, chega mais rápido. Segunda etapa, fixou a meta, define a estratégia para chegar nesta meta. Bom, qual que é a estratégia? Se eu quero passar no concurso para o Ministério Público do Estado de São Paulo, eu vou pegar o gabarito, né, o programa do concurso O que cai no concurso. Cai no concurso. Bom, eu peguei então, coloquei 20 livros. 4 processo civil, 3 de penal, assim por diante. 20 livros. Vi as perguntas e depois ia consultando. Coloquei os 20 livros e falei, se eu estudar esses 20 livros, processo civil, penal, processo penal, comercial, constitucional, administrativo, tributário e assim por diante. Se eu estudar esses 20 livros, eu passo no concurso. Então eu empilhei os 20 livros e defini uma estratégia. Eu trabalho e à noite eu vou ler 80 páginas por dia. Todo santo dia eu lia 80 páginas daquela pilha de 20 livros que ia cair no concurso. Trabalhava com o quê? Eu trabalhava no Tribunal de Alçada Criminal, chegava, antes de entrar, eu entrava às 11 da manhã, das 6 às 10h30, estudava. Chegava em casa, das 8 às 11, mais um pouco. Então eu lia aquelas 80 páginas. E você lê, tem que estudar sentado, não adianta estudar deitado. Sentado, sublinhando, resumindo ao lado. Bom, em 10 dias eu tinha lido 800 páginas. Em 100 dias eu tinha lido 8.000 páginas. Um ano de preparação, eu tinha visto o programa inteiro 2 vezes. Então eu defini um objetivo, escolhi a estratégia certa, e aí vem o terceiro. Disciplina e determinação. Eu costumo dizer, na vida só não vence aquele que desiste. O que insiste sempre vence, até mesmo no lugar do que desistiu. Então acho que esse foi o segredo, esta objetividade e essa determinação me levaram a escrever o livro. Eu fui dar uma palestra sobre a lei de arma de fogo, adorei a palestra. Cheguei em casa, era julho, me tranquei segunda-feira, hora que era domingo eu tinha escrito um livro. Uma semana escrevi o livro inteiro, sem sair do quarto. Entreguei na editora. Então, foco. Tenha foco e defina a estratégia correta. Se você não tiver uma estratégia certa, você perde energia e não atinge seu objetivo. Se não tiver uma meta fixada, você se perde também. E se não tiver foco e determinação, você vai se dispersar. Agora eu queria lhe perguntar a respeito da sua experiência à frente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, porque você foi o chefe do Legislativo. Eu até queria lhe perguntar, você chegou a assumir o governo do Estado em alguma dessas oportunidades? Não? O governador não viaja, o governador não viaja. O governador não viaja. Não vai pra lado nenhum, ele só viaja aqui dentro do Estado de São Paulo. É governador não é o Dória, né? Que senão você poderia. O Dória está viajando bastante, então aí você teria mais chance de assumir. Sim. Mas eu ia perguntar, como é que foi essa sua experiência à frente do Poder Legislativo em São Paulo? E você teve a oportunidade de acompanhar alguns projetos de lei que você poderia nos destacar, dizendo esses realmente foram importantes para a cidadania, para a vida do telespectador que nos acompanha? Olha, eu terminou a eleição de 2014 e nós tivemos 306.268 votos. Foi o mais bem votado do Estado. Foi o mais bem votado do Estado e a maior votação do Estado dos últimos 30 anos. Se não me engano, o Afanásio Jazade, nos anos 80, teve mais do que isso. Então foi um recorde de votação. Os deputados gostavam de mim, gostam do meu trabalho. E ali eu comecei a pedir voto para ser o presidente da Assembleia. Tivemos, de 94 deputados, tivemos 92 votos. Então, me elegi presidente da Assembleia. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, eu vou falar de bastidores. Se você não quiser responder, você fica à vontade. Você fala, não, eu vou responder e tal. Mas a gente sempre ouviu falar que, por exemplo, tanto na Câmara como na Assembleia Legislativa, tem aquele pessoal que já estava meio que na fila. Fulano tá para ser e tudo mais e tal. Na época, você era, antes de você ser o mais bem votado, né, você era o da fila ou o apoio popular pesou muito para que você fosse para frente da fila? Se eu não tivesse sido o mais votado, não seria? Eu não seria o presidente da Assembleia. Já teria outro nome que era dos caciques, vamos chamar assim, no passado. Sim, eu não era nome de nenhum cacique, não tinha a preferência de nenhuma liderança do partido, até porque eu não tinha uma história partidária.
Não foi o governador que bancou, não, vai ser o Capese. Não, hipótese alguma. Foi, evidentemente, ele não vetou. Não vetou, claro, mas eu quero dizer... eu era um promotor que se licenciou e entrou na política. Não era uma pessoa com militância partidária desde o início. Sim. Então, não foi um nome de preferência de ninguém. Sim. Foi um nome que se consolidou como um fato consumado. No processo. Eu tive os votos e acabou. Não tinha como mudar a opinião daqueles deputados. Eu me elegi e, ao me eleger, eu botei em prática isso que eu falei. Objetividade. Não precisa pegar ônibus, não, tirar celular das pessoas, esse tipo de coisa, não, né? Mas eu acho que o marketing faz parte do processo. O marketing do bem, ele é bem-vindo. Né? Eu digo isso pra você porque são as lendas, né? O pessoal ouviu falar das lendas, né? Não. O meu estilo foi assim, objetividade. Você acredita que tinha 1.200 projetos parados na pauta, aguardando votação? E aí, como é que você fez 1.200 projetos. A maioria desses projetos... Dava para pensar um ao outro, mesmo tema? Não, eram 1.200 projetos que 90% eram vetos. O veto, depois que a Assembleia ou o Poder Legislativo aprova um projeto, ele é encaminhado ao chefe do Executivo para sancionar e transformar em lei ou vetar. E os governadores, sucessivamente, ao longo dos mandatos, vetaram vários projetos. Até bons. Projetos até bons, mas a questão da Assembleia Legislativa é uma questão, a competência legislativa dos estados é meio... está numa zona cinzenta, então tem muito veto. Alguns vetos de má vontade também. Uhum. E outros vetos porque realmente está naquela zona cinzenta e não sabe se é competente ou não o Poder Legislativo Estadual. Bom, o fato é que tinha quase 1.000 vetos parados na pauta. Eu costurei um acordo e depois de 3 meses de mandato, em vez de 1.200 projetos, nós tínhamos 136 projetos na pauta. O que aconteceu com esses projetos que estavam vetados? Fizemos o seguinte, Vocês... chegam projetos, fechamos um acordo, eu falei, estes vetos. Então, tem um projeto de lei que obriga condomínio a manter uma caixa d'água de 10 mil litros. É competência do Estado fazer isso? Não. Então o projeto é inconstitucional? É inconstitucional. Para que ficar esse veto parado na pauta? Vamos manter o veto e tira. Então, eu comecei a fazer... Limpou a pauta. Em discussão e votação, mantido o veto. Em discussão e votação, mantido o veto. Em discussão e votação, mantido o veto. E assim por diante. Certo. Em discussão e votação, mantido o veto. Nós conseguimos tirar quase 1.000 projetos da pauta. Limpamos a pauta. A partir do momento que você limpa a pauta, você confere mais agilidade à votação. Então, nós conseguimos aprovar, entre projetos do Poder Executivo enviados pelo governador, projetos importantes, do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas e da Defensoria, 80 projetos em 2 anos de mandato. É um recorde. 80 projetos você aprova em 8 anos. Em 2 anos, nós aprovamos. Plano Estadual de Educação, que é um projeto super polêmico. Você sabe que há muitos conflitos aqui, principalmente entre as associações dos professores e servidores da educação com o governo. Nós aprovamos o Plano Estadual de Educação com aplausos dos professores. Da APEUESP. A APEUESP aplaudindo o Plano Estadual de Educação que foi aprovado. CUT. Sim, né, mas o projeto... O que houve? Sentamos, o que vocês têm a dizer? Nós queremos que mude isso. Sim, várias ideias. Se for razoável, não importa que seja do PT. Poxa vida, da CUT, não evidente, tem problema. Né? Várias propostas que eles fizeram eram razoáveis. E nós incorporamos ao projeto e aprovamos o plano de recursos hídricos para que São Paulo possa enfrentar com uma maneira preventiva essa crise hídrica que teve em 2015. Foi uma coisa terrível. A parceria com os parques, para que a iniciativa público-privada possa administrar e gerenciar parques estaduais. Dinheiro público não é para gastar na digestão de parques, você pode fazer parcerias. A lei conseguiu aprovar isso. Nós extinguimos uma série de órgãos que eram órgãos supérfluos, que só consumiam dinheiro público. Aprovamos empréstimos. A Assembleia agiu com tamanha agilidade que o Estado de São Paulo hoje é o único estado do país que não se encontra em situação falimentar. Isso é verdade. O governador conseguiu implementar tudo que ele tinha necessidade, ele conseguiu, com uma observação. Você já ouviu a famosa política do toma lá da cá? Olha, eu aprovo esse projeto, mas precisa negociar com a Casa Legislativa. Toda hora você está vendo no jornal, se o presidente da República não negociar com o Congresso Nacional, não aprova isso, não aprova... A Previdência. O governador não teve que negociar
nada. Eu não pedi nada ao governador. Eu não indiquei um office boy. Se o projeto fosse bom, passava. E como os projetos eram importantes e eram bons, foram aprovados. E, tanto que o governador, hoje a reclamação é que não se paga emenda parlamentar. O governador, na situação de crise que existe, não está pagando muitas emendas parlamentares. Mas eu convenci os deputados o seguinte, olha, o legislativo tem que atuar pelo seu orgulho próprio, pelo seu desempenho próprio, e não em razão de emenda ou qualquer outra coisa. E incutimos isso e conseguimos levar adiante. Então, agilidade, saldo positivo. E ainda, os contratos nossos, nós tínhamos 52 milhões de reais empenhados para gastar, com vários contratos. Eu chamei, renegociei contrato por contrato, a nossa mesa diretora, o deputado Edmir Chedid, do Democratas, e o deputado Enio Tato, do PT, me ajudaram muito. Nós renegociamos os contratos, em vez de pagar 52 milhões, nós pagamos 25 milhões. E devolvemos todos os poderes, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça Militar, Defensoria, pediram suplementação ao orçamento, mais verba além do que foi dado. A Assembleia não pediu um centavo de suplementação. Ainda devolveu. E devolveu 20 milhões. Ok. Queria agradecer demais, presidente Capês. Se me permite chamá-lo de presidente, porque eu sempre assim o tratei quando na presidência, então uma vez de presidente, sempre presidente. Se quiser me chamar de Capês, também não tem problema nenhum. Ou de Xará. Pronto. Fernando Capês e Fernando Mauro. Né? Não tem problema nenhum. Mas queria lhe agradecer mesmo, uma grande alegria poder ouvi-lo a respeito de temas tão importantes para a cidadania como esse que nós tratamos e contando também aí da sua trajetória e da sua atuação na vida pública. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Ok, muito obrigado. E na sequência você fica ligado na emissora pública que distribui este nosso conteúdo através da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau. A Faculdade Impacta é o maior grupo de educação em tecnologia da América Latina, com 30 mil aulas gravadas à nuvem, infraestrutura de primeiro mundo e 75% do curso prático em laboratórios exclusivos. Cursos avaliados entre os melhores de São Paulo pelo ENAD-MEC, nas áreas de tecnologia, design e gestão. 92% dos alunos ocupam os melhores empregos na área e ainda venceram a maioria das maratonas de aplicativos de software deste ano. Inscreva-se para o vestibular da Faculdade Impacta. Saiba mais em impacta.edu.br.